Precisamos falar sobre o Fluminense. Você quer falar muito do Fluminense, porque o Fluminense vive um momento de instabilidade. É claro, as críticas ao Diniz aparecem. O Diniz é igual refrigerante, já fica sem gás. Os haters estavam esperando por esse momento, a verdade é essa, o cara tá um ano no Fluminense, claro, teve eliminação, na conta o que acontece Fluminense, é normal. Competitivo ano passado no Campeonato Brasileiro. Sim. Fluminense semifinalista da Copa do Brasil. Então, o trabalho do Fernando Diniz, ele é consistente desde o ano passado. Campeão carioca. Tá passando por um momento de oscilação e tem um motivo, né? Não é uma desculpa. É óbvio, Breno, que o desempenho decepciona, até porque essa eliminação precoce na Copa do Brasil não estava nos planos e essa galera oportunista, esses haters, estavam esperando ansiosamente esse momento pra cair em cima do Fernando Diniz, pra falar tudo aquilo que sempre é dito. O trabalho dele tem prazo de validade. Toda vez é isso. Teve agora um ouvinte, vocês não queriam ele na seleção? Pô, na seleção, lateral esquerdo não ia ser o Pirani, gente. Pirani improvisado do lateral esquerdo. Pega o banco do Fluminense ontem. Vou fazer esse exercício aqui, rápido. Você gosta de exercício, né? Eu gosto de exercício. Hoje eu meti o Miguel e não fui, não. Eu vou abrir aqui a escalação do jogo de ontem. Devia ter ido. Pra pegar o banco de reservas do Fluminense. Vamos lá, escalação devidamente aberta. Pedro Rangel, John Kennedy, Alan, Alexandre Jesus, Gabriel Pirani, Arthur, Isaac, Edinho, Giovani, Luan Freitas, David Braz e a esquerdinha. Tirando o David Braz, é o sub-20 do Fluminense. Esse era o banco do Fluminense ontem para um jogo de oitavas de final da Copa do Brasil. Molecada. O problema é o Diniz. A gente tem que contextualizar o que tá acontecendo, cara. Primeiro lugar, antes de tudo, o Fluminense caiu pro Flamengo. O Fluminense não caiu pro Bangu, com todo respeito ao gigante da Zona Oeste. Que não vive momentos de glória como já viveu outrora. O Fluminense perdeu pro atual campeão. Pra mim não é vergonha, não é vexame. É um clássico, um time tinha que se classificar e o outro ser eliminado. É uma eliminação, não é um vexame. Em segundo lugar, cara, a verdade é que, pelo excesso de desfalques, o Fluminense se tornou um time imprevisível. Sim. O Fluminense ontem teve 72% de posse de bola e criou vários nada o jogo inteiro. O Cano teve quantas chances no jogo ontem? Claras. Rosca, 0. Quantas defesas o Matheus Cunha fez no jogo? Rosca, 0. Por que o Fluminense se tornou previsível? Você tem essa resposta, Breno Monsef? Então, Vitor, é o seguinte, o Fluminense antes... Fluminense 100%, vamos colocar com todos os jogadores à disposição, o Fluminense do Diniz. É um Fluminense que você sabe como vai jogar. Dessa forma é previsível. Mas que tem variações. Não, sim, ele tem variações, mas é muito difícil de você marcar o time do Fluminense. Então, mesmo você sabendo como ele vai jogar, é difícil você se preparar e combater. Agora, quando começam a ter desfalques... Então, por exemplo, você tira... tocou no ponto. Você tira jogadores pilares do time que já vinham jogando desde o ano passado, por questões físicas, por lesões, enfim... Isso dá uma margem muito maior, porque você deixa, por exemplo, um lado do campo vulnerável, a lateral esquerda, por exemplo. O Fluminense tá torto. O Fluminense pra direita. Só tem jogadores do lado direito. Ontem, o lado esquerdo inteiro do Fluminense estava fora. Então. Quem é o zagueiro pela esquerda? Felipe Melo, fora. Quem é o lateral esquerdo? Marcelo, fora. Quem é o meia esquerda? Alexander, fora. Quem é o ponto esquerda? Keno, fora. Nenhum time perde um lado inteiro e se mantém no mesmo nível de atuação. Como é que o Fluminense joga? Toque de bola, construção, bola no Ganso. E aí o Ganso, ele procura um espaço para um dos pontas no mano a mano, no X1. Keno ou Arias? E aí o Keno e o Arias, que são dois dos melhores passadores do Brasil, o Keno já tem 5 assistências, por exemplo, e tá fora há bastante tempo. O Arias é o líder de assistência do futebol brasileiro. Keno ou Arias buscam o cruzamento pro Cano fazer o gol. Esse é o método de jogo do Fluminense. Se você não tem o Keno, não tem o Marcelo, não tem o Alexander, você só tem o Arias pra fazer esse 1-1, esse X1. E o Arias está sobrecarregado, está exausto, está cansado. Claramente o Arias não vai conseguir manter o ritmo dos jogos do começo da temporada, quando ele tinha companheiros capazes de furar um bloqueio. Nesse momento, o único jogador capaz de driblar no Fluminense, no time titular, é o Arias. Então ele fica sobrecarregado. Com isso, o Fluminense ficou fácil de ser marcado. Tira o passe do Ganso, marca o drible do Arias, acabou o Fluminense. Porque o Cano não é o cara que vai chegar a fazer o pivô, não é o cara que vai construir, o Cano é o definidor. Sim. Então o centroavante não vai fazer o pivô. Se você marcar o Arias, marcar o Ganso e sair em velocidade, invertendo o jogo, você vai agredir, você vai machucar o Fluminense, mesmo que o Fluminense tenha 72% de posse de bola. O Diniz tem culpa? Tem. Tem culpa o Diniz. Tem culpa o Diniz. Por quê? Porque ele não encontrou uma alternativa. Ele não deu minutagem pros meninos e jogou todo mundo na fogueira ontem. Ele botou o Arthur e o Isaac no final do jogo.
jogo, esses dois meninos sequer estavam jogando com frequência. São dois garotos que desde o ano passado pedem passagem, mas até pela questão do time estar encaixadinho, não ganharam minutagem. Só que não chega num jogo desse e você coloca os jogadores na fogueira, né, cara? Fluminense pegou o time titular, o Diniz pegou o time titular, espremeu. Pegou a laranja, espremeu até o final, até o bagaço. Rapaz. E não separou outra laranja pra espremer depois. Gostei dessa analogia. Cara, você fica pensando nessas analogias? Não, eu pensei agora aqui. É tudo espontâneo? É espontâneo. Parabéns, Vitor Costa. Mas é isso, o Fluminense espremeu o time titular até onde deu. Tem a música e não do preparou. Safadão, Laranjinha, já ouviu? Tem, não ouvi. E não preparou os substitutos à altura. Sim. Com isso, quando precisou desses substitutos, eles não estavam preparados. E aí é um elenco curto, limitado. Então, o Diniz tem sua parcela de responsabilidade, mas é óbvio que quando você perde tantos jogadores, você fica vulnerável. Aí até o Guardiola, ainda mais num elenco curto, como é o caso do Fluminense. Não é momento de crucificar o Diniz, muito pelo contrário, eu continuo apoiando. Tem muita temporada pela frente. E é tempo de levantar a cabeça, Breno. O Fluminense tem que levantar a cabeça. O Diniz se provar como o grande técnico que é. Porque o Diniz vai ter que encontrar soluções. O Alexander e o Keno não vão voltar tão cedo. O Marcelo falaram que ele tinha condição, mas não se sentiu seguro pra jogar. É uma incógnita. Sim. Enquanto o Fluminense não recuperar esse lado esquerdo, o Diniz vai ter que encontrar uma solução. Porque ele mesmo disse, dinheiro não tem pra contratar. O Fluminense tem que levantar a cabeça. Tem Libertadores pela frente. Tem muito Brasileirão pela frente ainda. Ainda é um time montado para ser campeão e com condições de ser campeão dos outros torneios que restaram. Não é momento de terra arrasada, mas é momento sim do Diniz encontrar soluções. Vamos ver aí a capacidade e o nível que está o Fernando Diniz como treinador.